é forte. Esse hino é um hino maravilhoso que fala acerca da esperança de todo cristão, né? Habitar na formosa Jerusalém, a cidade santa. Como prometemos, estaremos nesta noite falando a respeito de uma das doutrinas, como já dissemos, mais complexas dentro do conceito bíblico-teológico, que é a escatologia. E nós sabemos que existem muitas linhas de pensamento diferentes no que tange aos eventos escatológicos, assim como também há muitos pensamentos que são convergentes, mas que têm diferenças entre os seus pensadores. Os teólogos afirmam que se colocarmos 10 pessoas para discutir escatologia, vamos ter 11 pensamentos diferentes. E é fato, essa é, sem dúvida alguma, uma das doutrinas mais difíceis de ser tratada, mas que, como já dissemos a princípio, temos a certeza de que as Escrituras, elas nos trazem tudo aquilo que precisamos para que possamos ter uma boa definição teológica, uma boa definição a respeito da esperança que há em nós. Antes de compartilharmos um pouco de escatologia propriamente dita, nós queremos ler um texto da palavra do Senhor. Gostaria que você anotasse, ou se estiver de posse da Bíblia nesse momento, que abra sua Bíblia no último capítulo do livro de Apocalipse, capítulo 22, e nós vamos ler o versículo 17. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Diz assim o texto sacro: o Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir, responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. O versículo 20 diz da seguinte maneira: aquele que dá testemunho destas palavras, com toda certeza, venho rapidamente. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Esta versão que lemos é a versão King James. Nós escolhemos esta versão porque ela valoriza principalmente algumas palavras que, principalmente no Novo Testamento, apesar de ter sido todo ele escrito em grego, a versão King James valoriza a palavra aramaica, né? Valoriza as palavras aramaicas que ali se encontram, e uma dessas palavras é aqui a Maranata. Nós queremos orar. Pai eterno, te louvamos, bendizemos o teu nome, te pedimos que nos conduza nesta noite na transmissão da tua palavra. Ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Eu gostaria que quem tem meu WhatsApp, se puder, o número é 719-8761-2665, caso não possua, porque o outro estamos aqui fazendo a transmissão, é 8761-2665, 719-8761-2665. Se você quiser, pode estar mandando perguntas para o WhatsApp, que fica mais fácil de ler no WhatsApp do que ler aqui, porque as mensagens vão subindo aqui, a gente não consegue acompanhar direito. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para o WhatsApp, para este WhatsApp. Esse texto que lemos é um texto de suma importância,
para a escatologia, porque ele fala a respeito principalmente do fato de João chancelar a sua palavra, dizendo que o testemunho destas palavras vem do próprio Jesus. Quando João diz assim, o Espírito e a noiva proclamam, vem, ele está dizendo que o Espírito Santo e a igreja anunciam que Jesus virá, ok? O Espírito e a noiva proclamam, vem, não é um convite, é um anúncio, tá? O Espírito Santo não convida Jesus e a igreja também não convida Jesus. Quer dizer, a igreja convida, mas o Espírito Santo não convida Jesus para vir. Portanto, como temos aqui o Espírito Santo e a igreja, entendemos que esse texto não fala de convite, mas de proclamação. O Espírito e a noiva proclamam, vem. E todo aquele que ouvir, responda. Ok? Eu gosto dessa Bíblia, que ela traz muitas paráfrases, muitos textos são muito bem explicados nela. O Espírito e a noiva proclamam, vem. E todo aquele que ouvir, responda, vem. Quem sentir sede, venha, e todos quantos desejarem, ou seja, a salvação está aberta a todos os homens, todos aqueles que desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. E aqui no versículos 18 e 19 ele faz advertências acerca do extrair palavras das Escrituras, e que terão o seu direito cortado, a árvore da vida, enfim. E ele diz no versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas afirma, com toda certeza venho rapidamente. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. A palavra Maranata aqui uma palavra aramaica, apesar de todo o texto de Apocalipse ter sido escrito em grego, esta palavra especificamente, assim como poucas outras, foram escritas em aramaico, pelo fato de João ser judeu, o escritor desse livro ter sido judeu. Portanto, a expressão Maranata significa o Senhor vem. Ou melhor, a palavra significa o Senhor está aqui e o Senhor vem. Portanto, é uma afirmação, o Senhor vem. É um fato. Isso não é um mero pensamento, é fato. Jesus virá. Jesus em breve virá. Irmão Marcos, Deus te abençoe. Marcos Souza, Deus continue lhe abençoando. A palavra escatologia, ela é uma palavra grega que tem um significado. Ela significa, quando se trata de doutrina, né, porque também existe uma outra vertente para esta palavra, escatologia, no português, a palavra escatologia no grego significa doutrina das últimas coisas, ou doutrina dos últimos eventos, estudo a respeito dos últimos eventos, ou seja, fala sobre o fim da história humana, ou desta era da história humana. Essa doutrina, ela tem cumprimentos parciais e terá o seu cumprimento total, também conhecido como apogeu escatológico, ou culminância escatológica, por ocasião da vinda de Jesus e os eventos sucessíveis a ele. A vinda de Jesus aqui me refiro ao arrebatamento da igreja e eventos sucessíveis ao arrebatamento da igreja. Muito bem. Existem alguns pensamentos no que tange a doutrina do arrebatamento, a doutrina das últimas coisas. Existem três pensamentos, pelo menos três pensamentos, existem outros, mas são minoritários, mas os três grandes pensamentos a respeito da vinda de Jesus e do arrebatamento da igreja são o pós-tribulacionismo, que acredita que Jesus virá, arrebatará a sua igreja depois da grande tribulação, um arrebatamento pós-tribulacional. Existe um arrebatamento mesotribulacionista ou mid-tribulacionista. Este pensamento prega que Jesus arrebatará a sua igreja no meio da grande tribulação, né? entre a primeira e a segunda fase da grande tribulação. E
O último pensamento do qual falaremos é o pensamento pré-tribulacional. A ideia de que Cristo arrebatará a sua igreja antes do período da grande tribulação. Estes três pensamentos, eles são pensamentos que todos eles, não se enganem, todos os pensamentos têm fundamento nas Escrituras. Aliás, toda doutrina que você ouve, pelo menos a esmagadora maioria das doutrinas que você ouve, ou que você lê a respeito, tem base nas Escrituras Sagradas. A esmagadora maioria. Né? Muitos não passam por um crivo mais exigente das Escrituras, mas a maioria está inserida nas Escrituras. O problema da interpretação dos textos bíblicos não é se ele está lá ou não, é a contextualização. Tá? O problema é a contextualização. Quando nós vemos um texto bíblico que aparentemente afirme que Jesus arrebatará a sua igreja depois da grande tribulação, nós precisamos analisar esse texto à luz do seu contexto. Uma das matérias da teologia que mais nos ajudam a interpretar as Escrituras, ou a matéria que nos ajuda a interpretar as Escrituras, é a hermenêutica, né? A hermenêutica sacra, que existe também a hermenêutica jurídica. Mas a hermenêutica sacra, ela nos ensina... Paulo Rafael, Deus te abençoe, meu filho. Ela nos ensina a interpretar as Escrituras de forma correta. E a exegese é uma das ferramentas a principal, né? uma das ferramentas e a principal ferramenta da hermenêutica sacra, a exegese. Ou seja, você vai analisar o contexto, você vai analisar para quem aquele texto foi escrito, qual era o objetivo, quem escreveu, sob quais circunstâncias, enfim, uma série de fatores que você vai precisar analisar para que possa ter uma concepção e uma interpretação válida das Escrituras. Uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que muitos cometem o erro de acreditar que o Espírito Santo interpreta as Escrituras para nós. Não. O Espírito Santo não é o intérprete das Escrituras. O Espírito Santo nos ilumina para que possamos interpretar as Escrituras. A interpretação fica a nosso encargo, ok? O Espírito Santo jamais interpretará as Escrituras para nós. Ele foi o inspirador dos profetas e é ele quem nos ilumina para que possamos interpretar as Escrituras Sagradas. Às vezes, cometemos erros de interpretação. Isso é comum. Por quê? Porque nós somos seres humanos, falíveis, falhos. Então, consequentemente, levaremos o nosso pensamento, muitas vezes até preconcebido, para dentro das Escrituras e interpretaremos de acordo com aquilo que desejamos. Mas a melhor opção é interpretarmos as Escrituras de acordo com o que ela diz, né? Deixar as Escrituras falarem. Um dos pilares da Reforma Protestante, quando em 31 de dezembro ou de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou suas teses na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha, é o sola Escritura, né? Somente a Escritura. Então, a autoridade máxima na interpretação das Escrituras é a própria Escritura. A ideia hermenêutica de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quero saudar meu amigo, a presbítero Raulino Oliveira, né? O sergipano de raiz. Deus te abençoe, meu querido. O Senhor continue te abençoando. É um prazer te ter aqui conosco. Marta Rejane, manto puro. Meliana, Deus te abençoe. Portanto, é interessante que nós tenhamos este entendimento de que as Escrituras precisam ser bem interpretadas para que, no momento em que formos expor um pensamento ou conceber um pensamento, a gente não ferir um texto. Nós temos visto pessoas que supravalorizam um texto em detrimento de outros. Certo?
supravalorizam um texto em detrimento de outros. Quando, na realidade, o que deve ser feito é a junção dos textos para que possa ser entendido, certo? Para que possa ser entendido de uma forma mais próxima da intenção dos autores possível dentro das Escrituras, ok? É muito perigoso quando a gente diz assim, não, eu fico com esse texto aqui. Já vi muita gente, teólogo, até renomado, dizer, não, eu fico com Paulo. Não, eu não fico com Paulo, eu fico com Paulo, com Pedro, com João, com Jesus, com Moisés, com Davi, todos. Porque todos foram igualmente inspirados pelo Espírito Santo. Agora, a contextualização é que vai me dizer se eu estou certo ou não. Então, a contextualização é importante neste momento, nesta hora ou no momento em que vamos interpretar as Escrituras. Pai do Senhor, Kézia, Deus te abençoe. Portanto, vamos falar. Eu acredito que hoje não vamos conseguir falar tudo que desejávamos falar, teremos pouco tempo, mas vamos falar a respeito do pós-tribulacionismo. A ideia de que Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. Depois da grande tribulação. Existem alguns cristãos que acreditam, algumas correntes teológicas, algumas igrejas que são pós-tribulacionistas, acreditam piamente nesta corrente de pensamento. Tati, Deus te abençoe, filha. Acreditam piamente nesta linha de pensamento, de que Jesus arrebatará a sua igreja depois da grande tribulação. Entretanto, essa linha entra em choque com vários textos bíblicos que apontam numa linha oposta a essa. Só antes de defender o nosso pensamento pré-tribulacional, eu quero dizer uma coisa. Nós não acreditamos, eu, pelo menos, não acredito que Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação, porque a igreja merece ser arrebatada antes da grande tribulação. Não, eu, Jonas Azevedo, mereço passar pela grande tribulação. Ou melhor, eu mereço morrer, eu mereço me acabar todo na grande tribulação. Todos nós merecemos. Nenhum de nós tem mérito no arrebatamento. O arrebatamento é graça de Deus, é promessa de Deus, é misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, nós não acreditamos porque entendemos que a igreja é melhorzinha, que o crente é o melhorzinho e por isso não merece. Deus não deixa porque eu sou fiel. Não, não tem nada disso. Nós não vamos passar pela tribulação porque Deus não quer que passemos. E ponto. Ok? Deus não quer que passemos e Ele expõe isso na sua palavra de uma forma muito taxativa. Vejamos o seguinte. Quais são os grandes problemas da visão pós-tribulacionista? A escatologia ela está muito voltada para o livro do profeta Daniel, quando fala no capítulo 9, a partir do versículo 24, a respeito de 70 semanas que estão determinadas para a purificação do povo de Israel. Érica Wilma, Deus te abençoe, minha filha. Portanto, existem 70 semanas determinadas, Joselma, Deus abençoe, para a purificação, santificação, limpeza, né, do povo de Israel. Mas estas 70 semanas foram cumpridas 69 delas. Você percebe ali que estão determinadas 70 semanas para o povo de Israel. 69 semanas foram cumpridas. Desde o decreto para a reconstrução da cidade de Jerusalém até a morte do Messias, né, até a morte de Jesus. Na morte de Jesus cumpriu-se a 69ª semana, a semana de número 69 das profecias do livro de Daniel, ou conhecida também como as 70 semanas de Daniel. Cumpriu-se a 69ª semana na morte do Senhor, né? Então o Messias foi tirado e ali se cumpriu a 69ª semana. A 70ª semana, ela é a última das semanas e está reservada para o tempo do fim. Essa é a palavra que o mensageiro de Deus traz ali para o profeta Daniel. Esta última semana está reservada para o tempo do fim. O que é que acontece? A igreja do Senhor, igreja propriamente dita, né? Não falo dos crentes, não falo dos salvos, não.
Eu falo da igreja, que foi instituída por Jesus. A igreja não existe desde os tempos passados, não. A igreja foi concebida por Deus em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, né? Fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor predestinados, e aí é outro assunto. Mas a igreja passou a existir, de fato, edificada em Cristo Jesus, no Calvário, né? Então, com o fim da 69ª semana, iniciou a era da igreja. Então, se a igreja não passou pelas 69 semanas do profeta Daniel, o que é que a igreja do Senhor passaria pela 70ª, se ela não fez parte das 69? A 70ª semana não é toda ela para a purificação, né? Para a purificação do povo de Israel são as 70 semanas, e não apenas a 70ª, são as 70, os 490 anos. Né? Então são 70 semanas que estão determinadas para o povo de Israel, e essas 70 semanas, somente o povo de Israel participará de todas essas 70 semanas, como nação. Né? Deus tem o seu propósito com a igreja, tem a sua promessa para a igreja, e esta promessa há de se cumprir cabalmente conforme as profecias bíblicas. Pablo Amorim, grande líder, grande amigo, Deus te abençoe, meu lindo. Vamos lá. Uma outra coisa interessante é que a carta de Jesus propriamente dita, à igreja de Filadélfia, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10, está escrito da seguinte maneira: como guardaste a palavra da minha paciência ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Ora, presta atenção numa coisa. Léo Fernandes, Deus te abençoe, meu filho. Presta atenção numa coisa. Jesus não disse que livrará na hora da tentação. Preste atenção na preposição. Não é na hora da tentação. É da hora da tentação. Ok? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei ou te livrarei da hora da tentação. E outra coisa, a tentação, propriamente dita, não é a segunda fase da grande tribulação. É a primeira fase da grande tribulação. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para provar ou para tentar os que habitam na terra. Uma outra coisa interessante em relação ao pós-tribulacionismo Sandrinha, Deus te abençoe, minha filha. Você é mulher de Deus, saudade de você. Uma coisa interessante, uma outra coisa interessante é a seguinte: diversos textos bíblicos apontam para a vinda de Jesus de forma diferente. Uma aponta que Jesus virá para a igreja e levará a sua igreja. O próprio Jesus disse o seguinte, em João capítulo 14: se vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus promete vir buscar a sua igreja, ok? E levar a sua igreja para onde ele estiver, que é o céu, é onde Jesus está. Uma outra coisa é a seguinte: é que se Jesus arrebatar a sua igreja depois da grande tribulação, e para isso nós precisamos entender pelas escrituras que o milênio, porque todas essas correntes de pensamento são pré-milenistas, né? Acreditam que Cristo irá reinar na terra depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação. Jesus virá e estabelecerá o seu reino, o julgamento das nações, o juízo das nações, e então ele passará a reinar na terra durante 1000 anos. Essa é a ideia bíblica, tá? Então é interessante que nós entendamos isso. Quando nós entendermos se nós entendemos que o arrebatamento da igreja é depois da grande tribulação, o próprio arrebatamento perde completamente o seu sentido. Primeiro,
como é que nós iremos participar das bodas do Cordeiro se imediatamente após o arrebatamento, tá? Por uma perspectiva pós-tribulacional. Se imediatamente após o arrebatamento da igreja, Cristo volta com a sua igreja, não tem bodas do Cordeiro, não tem nada, ele volta com a sua igreja não tem galardão, né? Ele volta com a sua igreja para estabelecer o juízo das nações, seguido, que durará 45 dias, seguido do milênio. E não é bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro é o casamento de Cristo com a sua igreja, né? Com a sua noiva, certo? Então, perde completamente o sentido, a visão pós-tribulacional. Uma outra coisa interessante em relação à visão pós-tribulacional é que no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, quando falava a respeito do arrebatamento da igreja, ele diz que Jesus levará, o seu povo virá com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus falando a respeito da sua vinda, que é interessante nós distinguirmos, vinda de Jesus de arrebatamento da igreja, né? Apesar de ser uma coisa só, é interessante que nós façamos a distinção do ato do arrebatamento com o ato da parousia, né? Da manifestação do Senhor, do grego parousia, diferente de raptus, que é o arrebatamento. Então é interessante que nós entendamos essa diferença. Jesus arrebatará a sua igreja, e só então, depois das bodas do Cordeiro, é que ele virá para a terra, que é chamado de advento do Messias, ou vinda, chegada do Messias, a parousia. Certo? Diferente do arrebatamento da igreja. Meu lindo Isaac, nome de Deus. Então, assim, em Mateus capítulo 24, Jesus falando da sua vinda, ele diz que naqueles dias, depois daquela grande aflição, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, os poderes do céu serão abalados, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Diz a Bíblia lá, também Apocalipse capítulo 1, versículo 4, que todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Então você percebe que os eventos que o próprio Cristo e os apóstolos colocam são muito distintos, certo? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo aos Filipenses, que quando Cristo se manifestar, também nós nos manifestaremos com ele em glória. Então, uma série de textos bíblicos apontam que, indubitavelmente, Cristo arrebatará a sua igreja antes do período antes do período tribulacional. Já a visão mesotribulacional, ou mid-tribulacional, nós estamos adiantando por causa do tempo, provavelmente faremos uma segunda live, porque no Instagram é só 1 hora. Já no período ou a visão mesotribulacional, é uma visão que ela é até atrativa do ponto de vista da nossa expectativa. Seria muito interessante que no meio da grande tribulação, no meio de toda aquela agonia, toda aquela perseguição do anticristo aos judeus e aos crentes, a igreja fosse arrebatada e aquele suspense todo. Por que é que eu não acredito no arrebatamento mesotribulacional? Porque a Bíblia não me dá respaldo para ele. Não dá, né? De todas é a visão que mais sofre, o mesotribulacionismo. É a visão que mais sofre. Primeiro, por aquela questão que Jesus disse que arrebataria, que livraria os seus servos da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Antes da tribulação, né? Livraria o seu servo da tribulação, ou melhor dizendo, da tentação. Jesus disse no capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, né? E segundo, que temos aí um problema histórico. Os 7 dias das bodas são referência ao período da tribulação, que são 7 anos, certo? Como um todo. O período da tribulação é de 7 anos. Se as bodas do Cordeiro durarão 7 anos,
Então Cristo não pode arrebatar a sua igreja no meio da tribulação, porque aí as bodas não durariam 7 anos, durariam 3 anos e meio. Então a noiva chegaria no meio da festa de casamento. Complicado, né? As bodas já começaram e a noiva só chega 3 horas e meia, ou 3 dias e meio depois, propriamente dito. Né? Imagina você está no casamento, o pastor já está ali, já fez toda a cerimônia, e depois de 3 horas e meia, a noiva chega, dizendo: vim participar da festa na qual eu sou a noiva e vim aqui para casar. Enfim, é um negócio completamente sem nexo. Então a visão pré-tribulacional é uma visão muito interessante, muito boa das Escrituras. Ela aponta para um arrebatamento antes da grande tribulação, e como já dissemos a princípio, não que a igreja mereça, não que nós mereçamos não passar pela grande tribulação, pelo contrário, nós até merecemos, e acho que até precisaríamos, mas Deus, com seu infinito amor, com sua infinita graça, com sua infinita misericórdia, com sua infinita bondade, Ele nos concederá a chance de não passarmos por este período de intensa perseguição sobre o mundo inteiro. Deus não permitirá que passemos por este período, Ele nos dará o escape. Existem algumas visões opostas ao pré-tribulacionismo, principalmente os pós-tribulacionistas e os adventistas do sétimo dia, que é um assunto muito mais abrangente, é diferente de toda a escatologia que nós apresentamos, é uma escatologia assim, meio que sem pé e sem cabeça, mas a ideia é que o pré-tribulacionismo foi algo criado por uma menina nos Estados Unidos, se não me falha a memória, que tinha manifestações espirituais, demoníacas, malignas, e a ideia é que esse pensamento foi criado na década de 1930 por essa menina que era endemoniada. Só que o que é que acontece? Se nós analisarmos de forma histórica os relatos a respeito dessa menina, apontam que ela tinha um pensamento pós-tribulacional, né? E era muito complexo, não tinha uma linearidade no pensamento, né? Era uma bagunça só. Quem sistematizou essa doutrina foi um moço chamado John Nelson Darby, né? Se não me falha a memória, um pastor episcopal que teve grande influência na década de 30, 1830, né? Na década de 1830 foi muito influente. Agora, esse homem, ele teve escritos defendendo a visão pré-tribulacional em 1827. Existem registros de escritos de John Nelson Darby de 1827. Assim como existem registros da era ainda da patrística, do século III, que cristãos pensavam dessa forma. A questão é a seguinte: o que é que o pensamento pós-tribulacional, o pensamento até mesmo amilenista, que não acredita que Cristo reinará sobre a terra, começou a existir? Justamente por causa da expectativa que os cristãos primitivos nutriam na vinda de Jesus, né? Toda aquela expectativa que eles tinham acabou sendo frustrada, né? E ali nos 3 primeiros séculos, 4 primeiros séculos, o pensamento cristão primitivo, o entendimento cristão primitivo das palavras dos apóstolos, das palavras do próprio Jesus, foram sendo perdidos. E nem todos, desculpem, e a maioria das pessoas não tinha acesso às escrituras. A esmagadora maioria não tinha acesso às escrituras. Não existia essa compilação, né? Então, depois que foi compilado também, a Bíblia, né? Depois que foi canonizado, os textos neotestamentários, hoje conhecidos como Novo Testamento, que o Antigo Testamento já havia sido compilado. Depois da compilação desses textos, a maioria não teve acesso.
Houve até um tempo em que a leitura da Bíblia foi proibida, né, porque eram considerados textos de dificílima interpretação e, consequentemente, só quem tinha autoridade para interpretar era o clero eclesial, o clero episcopal. Então, assim, as pessoas não tinham acesso. O pensamento de teólogos antigos e recentes é importante para a concepção escatológica, para o entendimento das Sagradas Escrituras, para o entendimento das doutrinas bíblicas? É importante, sim, e muito importante. Mas ele não é definitivo. O entendimento não é definitivo. O entendimento não se define. O entendimento desses teólogos não é a autoridade máxima. Quem é a autoridade máxima? As Escrituras Sagradas. Os textos bíblicos. Tem muito respeito pelos grandes teólogos, tem muito respeito pela patrística, né? Os pais da igreja, os padres apologetas, os padres apostólicos, tem muito respeito pela história que desenvolveram, pela construção da teologia, né? Pela retórica, principalmente o grande Orígenes, que foi, né, o grande pensador a respeito da homilia, de como se pregar, coisa e tal, a palavra de Deus. A palavra homilética ganhou sentido com Orígenes, mas eles não são autoridade final em relação às Escrituras. A autoridade final em relação às Escrituras é a própria Escritura, seguindo aquela regra básica da hermenêutica sagrada, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ok? Então, o pensamento pré-tribulacional é um pensamento conciso, consistente, é um pensamento que atravessa gerações, é um pensamento que se consolidou como um pensamento mais abrangente dentre os cristãos. A esmagadora maioria dos cristãos acreditam no arrebatamento pré-tribulacional. A esmagadora maioria dos cristãos acredita que Jesus virá, que Jesus arrebatará a sua igreja antes do período da grande tribulação. Existem textos bíblicos abundantes para acreditarmos nisso, como 1 Coríntios capítulo 15, que fala de forma muito aberta, de forma muito explícita, a respeito da ressurreição e da transformação do nosso corpo, como 1 Tessalonicenses capítulo 2, ou capítulo 4, né, a partir do versículo 16, 17, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, que algumas pessoas dizem que ali não é possível entender que Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação, que ali muito provavelmente estaria falando de um arrebatamento mesotribulacional ou mid-tribulacional no meio da grande tribulação, mas definitivamente isso não procede, porque o texto bíblico ali fala de uma palavra que fala a seguinte maneira, que o dia do Senhor, o dia de Cristo, não virá antes que se manifeste o homem do pecado, né? Antes da apostasia e antes que se manifeste o homem do pecado. Ora, a apostasia ali não é apostasia da fé propriamente dita. Ali é uma palavra que apostasia significa simplesmente separação, desvinculamento, né? É isso que significa apostasia. Então, pode muito bem se referir à própria separação da igreja. Só que todo aquele texto ali fala sobre o anticristo, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, fala sobre o anticristo, sobre a sua atuação no mundo, sobre tudo que ele fará. Mas ele, no versículo 13 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que Deus nos elegeu para a salvação. E a salvação ali está num contexto soteroescatológico. Não é a salvação exclusivamente do ponto de vista soteriológico. É a salvação do ponto de vista escatológico, que fala ali de livramento. Ok? No versículo 13 do capítulo 2, é por isso que é interessante a contextualização. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o texto fala a respeito do livramento. Tem uma coisa interessante ali também no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que diz que Deus enviará o poder sedutor como resposta àqueles que recusaram o amor à verdade que os poderia ter salvado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, o texto ali
na sequência, nos mostra desta forma, que algumas pessoas recusaram o amor à verdade. E por causa disto, Deus lhes enviará o espírito do erro, para que eles creiam na mentira, porquanto rejeitaram ou não receberam, recusaram receber o amor à verdade que os poderia salvar. Ou seja, eles poderiam ter sido arrebatados, poderiam ter sido salvos, se tivessem acolhido o amor à verdade. Como eles rejeitaram o amor à verdade, eles simplesmente não puderam ser salvos porque rejeitaram o amor à verdade. Não foram salvos e, de quebra, ainda receberam um poder sedutor, o espírito do anticristo, o próprio anticristo e o falso profeta, que irão, né? E aqui vou falar numa perspectiva passada, eles receberam e foram tentados, acreditaram na mentira do anticristo e do falso profeta e consequentemente, estarão perdidos pelo fato de terem rejeitado a Jesus. Irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: ninguém vai para o inferno ou ninguém deixa de ser salvo exclusivamente porque pecou. Ok? Ninguém deixa de ser salvo exclusivamente porque pecou. As pessoas deixam de ser salvas, perdem a salvação ou perdem a chance de serem salvas pelo simples fato de recusar o amor. Irmãos, pecados o suficientes para ir para o inferno, todos nós temos. Todos nós temos pecado suficiente para ir para o inferno. O que é que nos diferencia dos ímpios é justamente o fato de crermos. É aquilo que o apóstolo Paulo disse: se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Certo? Então, nós podemos entender pelas Escrituras que ninguém se perderá pelo simples fato de ter pecado. Se perderá pelo fato de ter rejeitado a graça de Deus, de ter rejeitado a oferta de salvação. Jesus disse que todo aquele que crer será salvo. E quem não crer será condenado. Portanto, não creu no nome ou no unigênito Filho de Deus. Certo? Não creu no unigênito Filho de Deus. O que é que perde? O que é que faz com que o homem se perca? Não crer em Jesus. O que é que faz com que o homem seja salvo? Crer em Jesus. Portanto, creiamos em Jesus. Ele em breve voltará. Ele em breve arrebatará a sua igreja. Jesus em breve arrebatará a sua igreja e nós, se aguardarmos confiantemente, certamente seremos arrebatados juntamente com Jesus. Nós temos aqui, juntamente com toda a igreja do Senhor. Nós temos aqui duas perguntas. Uma pergunta foi enviada por Tatiane, membro lá da congregação em que nós estamos. Ela perguntou a respeito da trombeta. Ela viu um hino no YouTube que falava que eu não quero estar aqui quando a trombeta tocar. Existe uma questão acerca dessa trombeta que algumas pessoas entendem que a última trombeta, né, como o próprio apóstolo Paulo disse aos Coríntios, que nós seremos arrebatados ao soar da última trombeta. A última trombeta ali não se refere à trombeta do arrebatamento. Não se refere à trombeta do Apocalipse. As trombetas do Apocalipse são trombetas de juízo. Ok? As trombetas do Apocalipse são trombetas de juízo. As trombetas do arrebatamento são trombetas de triunfo. São trombetas de convite, de convocação. Ok? Trombeta de convocação, arrebatamento da igreja. Trombeta de juízo, trombetas do Apocalipse. As 7 trombetas que são tocadas ali no Apocalipse. Portanto, nós seremos arrebatados ao soar da última trombeta. A trombeta da convocação, a trombeta do arrebatamento. Nesta convocação, nós, a igreja do Senhor, seremos arrebatados. Então, qual é a trombeta que eu não vou estar aqui quando ela tocar? É justamente a trombeta do juízo.
certo? Eu não vou estar aqui. Eu vou estar vindo com Jesus. Durante todo esse período tocar-se-ão as 7 trombetas, né? E a última trombeta a tocar será a trombeta da vinda de Jesus para o julgamento das nações. Ok? Lembra da passagem do homem que foi salvo na morte de Jesus? Sim, o ladrão da cruz. Né? Portanto, eu não estarei aqui quando a trombeta do juízo tocar, mas estarei aqui para atender a convocação da trombeta de Jesus no arrebatamento. Quero citar aqui as palavras do meu santo apóstolo, pastor Felipe das Virgens, meu presidente. Te amo, meu pastor. Vamos aproveitar, amados, este é um grande... calma. Nem tanto, pastor, nem tanto. Eu pensei que ele estava me ensinando aqui. Mas agradeço a sua deferência. O Senhor é meu pastor, como costumo lhe dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Herbert, Deus te abençoe, meu filho. Nós temos uma segunda pergunta, para concluirmos, por causa do tempo. Temos uma segunda pergunta, do pastor André, lá de Águas de Lindóias, Goiás, o estado do Goiás. Grande amigo, pastor André, que eu acho que ele não conseguiu entrar na live. Se entrou, eu não vi. De acordo com os sinais, a vinda de Cristo está próxima? Sim, a vinda de Cristo está mais próxima do que nunca. Jesus está mais perto hoje do que quando aceitamos a fé. Né? E os sinais apontam diretamente para isso. E quando eu estou falando de sinais, não estou falando de coronavírus. Não, eu estou falando de pestes, de um modo geral. Eu estou falando de terremotos. Eu estou falando da restauração do Estado de Israel, da nação de Israel. Eu estou falando da perseguição aos cristãos. Eu estou falando da possibilidade de reconstrução do Templo de Israel. Eu estou falando de que quando o anticristo, de que tudo hoje converge para um governo mundial, é disso que estamos falando. Né? Então, todos os sinais nos apontam que Jesus, de fato e de verdade, está muito próximo de vir. Falta algum sinal para a vinda de Jesus propriamente dita? Sim, faltam sinais, que são sucessivos ao arrebatamento da igreja. Mas para o arrebatamento da igreja não há sinal. O arrebatamento da igreja é iminente. Vigia, pastor. Muito bem. Então, o arrebatamento é iminente. Não há nenhum sinal que preceda. Quando isso acontecer, Jesus vai arrebatar essa igreja. Não. Não vai acontecer. Não é assim que acontece. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Todos os sinais escatológicos, propriamente dito, cumprir-se-ão após o arrebatamento da igreja. Aí vem as grandes perseguições, as grandes pestes, grandes terremotos, grandes doenças, que coronavírus aqui é nada, né? A gente tem como se proteger apenas em isolamento ou colocando uma máscara e com asepsia, né? Então, mas por ocasião da grande tribulação, o negócio vai ser muito mais feio, né? Então, os sinais da vinda de Jesus estão aí, todos nós estamos percebendo todos os dias que Jesus em breve voltará, muito em breve Jesus voltará, e nós queremos agradecer a você e quero te pedir que não deixe de esperar Jesus, não perca a esperança. Jesus está voltando, ele vai arrebatar a sua igreja e nós muito em breve estaremos entrando nas mansões celestiais. Por quê? Por que é que estaremos entrando nas mansões celestiais? Porque Jesus prometeu, porque Jesus desejou, porque Jesus decidiu que nós entraremos nas mansões celestiais, que nós estaremos nas mansões celestiais, que nós iremos para o céu, e é por isso que nós nutrimos a nossa esperança. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, eu te rogo, te agradeço pela vida do teu filho, pela vida da tua filha. Eu te peço que nos ajude a permanecer firme na tua presença, que nos ajude a buscar a tua presença a cada dia, que nós possamos estar cheios da tua graça, cheios da tua virtude, cheios da tua unção, e que possamos clamar
a cada momento, Jesus, venha, porque eu estou esperando. Que Deus abençoe a tua vida. Nós estamos encerrando. Agradecemos pela tua presença, agradecemos pela tua audiência e te peço que você propague este vídeo, vai estar salvo aí, propague este vídeo e provavelmente estaremos fazendo um segundo vídeo falando especificamente sobre o período tribulacional, sobre o milênio, né? Escatologia é dividida em tempos. Deus abençoe a sua vida, Deus continue te abençoando. Fique